Bom, pessoal, eu queria encerrar essa série de vídeos dessa primeira aula, né, comentando o quanto o lazer é um campo de estudos interdisciplinar, né, ou às vezes até transdisciplinar, em certo sentido. Então, eu vou ter diferentes perspectivas em relação a ele, né, e como cada um desses campos aqui, ou como cada uma das ciências vai de alguma maneira procurar uma definição do que vai entender enquanto lazer como seu objeto, né, e dos seus interesses em relação aos estudos de lazer. Por isso essa dificuldade, talvez, de estabelecer uma definição tão normativa, né? Como a gente viu, a gente tem vários aspectos que alguns autores vão convergindo, mas eu não tenho essa identificação tão clara, né? Até porque o lazer ele acaba sendo permeado com outras atividades, né? Se eu penso, por exemplo, estou escutando música e trabalhando. Enfim, a música faz parte do lazer, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando. Por outro lado, eu posso trabalhar com música também, então era uma atividade que talvez fosse lazer, mas vira uma ocupação principal. Então, enquanto isso é um pouco misturado, né? Ainda mais hoje em dia. E aí eu gostaria de comentar alguma dessas perspectivas, né? Por exemplo, a economia, e além da economia também os estudos de marketing, né, vão perceber o lazer então quanto um fenômeno de mercado, né? Vamos procurar entender como é que se organizam os mercados em função disso, ou como é que eu posso, os modelos econômicos, né, para que os próprios produtos culturais e esportivos tenham sucesso desse mercado. A partir de uma sociologia, como a gente viu, tem alguns aspectos, né, como é que o lazer pode ser uma perspectiva para a gente entender essas diferenças sociais que existem e essa função social que o lazer vai cumprir para manter aliviar essas tensões, de alguma maneira, desse corpo social. Né? Por outro lado, também o quanto o lazer pode ser essa perspectiva emancipatória, né, que se colocou ali. Do ponto de vista da psicologia, também existem vários estudos, né, procurando trabalhar principalmente essa questão da motivação dos sujeitos, né, e de como é que eles percebem, o que eles buscam nesse tempo de lazer, né, essa questão da atitude que o Marcelino tinha comentado. Né. A educação também tem uma série de entradas, né, nesse campo de estudos, e principalmente isso aparece na educação física, né, de como utilizar esse tempo do lazer para o desenvolvimento das pessoas, né, seja de uma cultura corporal, ou até desenvolvimento intelectual, material, enfim, outros manual, né, outras habilidades, como o lazer um espaço para a educação, né, educação não formal, talvez, ou até uma educação formal, num certo sentido de como indicar que as pessoas devam usar o seu tempo. Né. Por um outro lado, o campo da saúde também é uma outra entrada bastante forte nos estudos de lazer, né? E aí tem todas aquelas recomendações, por exemplo, né, dos 150 minutos de atividade física por semana, né, e o quanto isso contribui para o bem-estar, para a diminuição do estresse, e como esses tempos, essas atividades de lazer auxiliam na promoção da saúde, principalmente de uma saúde coletiva, né, por um lado, mas também como isso acaba sendo fator de risco para algumas doenças, né, o próprio uso desse tempo. E, enfim. E por um outro lado, aqui também o urbanismo, né, em que a gente pode pensar como é que os espaços, aí o urbanismo, a geografia também, né, como é que as cidades ou como é que os espaços vão se organizar para comportar essas atividades de lazer, né, os equipamentos que vão ter, como é que vai ser a definição das praças, o que tem que ter numa praça ou não, como é que é essa relação das pessoas com a cidade, né, essa cultura do shopping versus a cultura do espaço público. Né, e aí tem um outro campo que acaba entrando aqui, é a comunicação também, né, com essa própria ideia de um espaço público, um espaço da comunicação, onde são veiculados diferentes discursos, diferentes mensagens, né, e como é que isso se dá. Bom, então, queria justamente apontar, enfim, esse caráter inter e transdisciplinar desse campo de estudos que é o lazer. Eu espero que vocês tenham podido entender um pouco como é que se